Hora de revisão no curso de Pedagogia Unesp Univesp. Hoje nós vamos conversar ao vivo com a Célia Maria Guimarães, que é professora autora da disciplina D14, da disciplina 14 do curso de Pedagogia Unesp Univesp. É a disciplina Educação Infantil, diferentes formas de linguagens expressivas e comunicativas. Bom, o conteúdo da disciplina já foi passado para os alunos e chega agora o momento da avaliação. Bom, professora, você podia fazer aí uma rápida revisão do que foi passado, né, e das coisas que os alunos, enfim, devem estar sabendo para entrar nessa avaliação. Eu só queria anunciar aqui que os alunos podem fazer perguntas via internet e depois do intervalo a gente vai tentar responder essas perguntas, tá bom? Tá bem. Vamos lá? Vamos. O que eles têm que saber nessa disciplina? O que eles não podem deixar de saber? Bom, importante, a gente até colocou aqui no primeiro encontro, é que fique claro para os alunos que na educação infantil a criança age, pensa e elabora a informação para transformar em conhecimento diferentemente do adulto. Tá. Então, para fazer tudo isso que eu acabei de dizer, ela vai lançar mão de alguns meios, que é o que a gente chama de várias formas de linguagem. Então, veja, as várias formas de linguagem na educação infantil, seja quando ela desenha, quando ela fala, quando ela escreve, quando ela representa, quando ela pinta com tinta, com lápis, com crayon, não importa. Então, veja, a criança, ela pode usar todas essas possibilidades para expressar o que ela está pensando, para expressar o que ela não sabe ou o que ela sabe, os seus questionamentos. Então, o pessoal entender que na educação infantil a criança vai lançar mão dessas várias maneiras para ela interpretar, para ela indicar o que ela entendeu, para ela organizar as ideias. Então, quando ela desenha, foi a um passeio e ela desenha, o professor pede, vamos desenhar onde nós somos, o que nós aprendemos. Agora, além de desenhar, escreve como você sabe. Veja, eu estou permitindo que ela organize. Então, os alunos precisam entender, nessa disciplina, que estas várias possibilidades para a criança são fundamentais para ela construir conhecimento. Então, veja, na educação infantil, e deveria ser nos anos posteriores da escolaridade, mas na educação infantil tem um papel muito importante. Por quê? Porque a criança está começando a aprender formas de pensamento, de comunicação, de expressão. Mas ela está construindo os significados, os sentidos do mundo, das relações, das interações, dos acontecimentos, dos fatos, enfim. Então, veja, quando a criança pequena pergunta, muitas vezes a pergunta eu preciso interpretar, procurar entender o que essa criança está querendo dizer. Quando ela desenha e eu pergunto para ela, conta para mim a história do seu desenho, ali tem toda uma visão de mundo presente. Então, veja, o desenho da criança é uma representação do que ela sabe do mundo, do que ela está até perguntando do mundo. Sim. Então, isso os alunos precisam entender. O que é essa função lúdico, criativa, representativa que as linguagens têm? Então, veja, a palavra função serve para a criança, vamos numa linguagem mais senso comum, né? Serve para a criança imaginar, criar respostas, criar perguntas, criar explicações para as questões que ela levanta ou que os outros levantam para ela a respeito da vida, do mundo, da realidade. Você entendeu? E serve para ela brincar. Quando eu estou usando aqui o termo brincar, não é no sentido apenas do pegar o objeto, mas é no sentido do imaginário mesmo, entende? Esse sentido mais amplo do brincar, porque às vezes a gente reduz muito o brincar, a criança usar objetos para fazer coisas, para se distrair. Não é bem então, isso. O brincar dentro de uma abordagem lúdica mesmo, de uma visão lúdica de como é que a criança interage com o mundo. Então, isso o pessoal tem que ter entendido. Então, ela lança a mão dessas várias possibilidades. Então, veja, quando a criança está desenhando, não é uma coisa à toa para ela. Ela está elaborando. É algo que ela faz um investimento cognitivo, ela faz um investimento afetivo, até físico, nesse processo. Então, isso o pessoal tem que ter entendido, que as linguagens, as várias formas de linguagem, são fundamentais para a criança desenvolver a intelectualidade, para ela desenvolver conhecimento, para ela se inserir no mundo, para ela se relacionar com os outros e para ela construir a sua subjetividade.
entende? Para se construir como sujeito, vamos dizer assim. Agora, cada coisa dessa que você falou, cada tipo pedacinho de disso que você falou, cada linguagem dessa, tem uma especificidade. Tem especificidade, elas conversam entre si, mas ela tem especificidade. Então, quando a criança está desenhando, ela lança a mão de uma série de possibilidades que ela tem. Então, quando eu estou chamando de possibilidades, ela chama para essa atividade o aspecto cognitivo, o afetivo, o emocional, o físico, porque ela está usando objetos para grafar no papel, enfim. Quando ela fala, quando ela representa usando o corpo, quando ela usa diferentes materiais para representar visualmente, então, veja, tudo tem sua especificidade. Então, para eu desenhar com tinta, eu vou aprender determinadas técnicas com o meu professor, é ele que vai ensinar. Só que a expressão, né, a representação é da criança, exatamente. O professor não vai dizer para ela que ela tem que desenhar a flor de tal cor, de tal jeito, em tal local do papel. Mas para fazer esse lápis riscar, você tem que pegar ele assim e puxar para cá, puxar para lá. Sim, o professor vai, por exemplo, ele vai dizer para ela, olha, se você quer desenhar com o giz de lousa, molha, ela não vai, quem vai explicar para a criança é o professor, olha, existe uma possibilidade de você pegar o giz de lousa, molhar no leite, por exemplo, e desenhar. O resultado, então a criança aprende a técnica, mas a expressão, a espontaneidade tem que ser permitida para a criança. Isso o pessoal tem que entender nessa disciplina. E isso vale para quando ela escreve, para quando ela representa quantidades, para quando ela expressa uma quantidade, a ideia de número, seja para quando ela fala, seja para quando ela canta, seja para quando ela se movimenta. Sim. Então, o professor tem que criar as condições, ele que dispõe as condições. Esse é o papel dele. Ele precisa compreender isso. Agora, ele é o criador das possibilidades para a criança. Tá, e tudo isso você passou em textos, a gente viu vídeos aqui ao longo desse período e tal. E tem alguma recomendação de texto importante, mais importante, menos importante, que o aluno tem que... Não, eu não diria que tem, porque, veja, um texto, a gente colocou, inclusive, numa sequência que as coisas iam se completando e algumas coisas até iam sendo retomadas, inclusive os vídeos também, as atividades complementares, né, que vinham, inclusive, com em alguns momentos, com bastante indicação de trabalho prático com a criança. Tá. Então, quem viu percebeu isso. Então, não tem um texto importante. O caderno é uma tentativa de apresentar o que é importante na educação infantil. O caderno não dá conta de tudo, porque o espaço de tempo e o espaço físico do caderno é muito pequeno para tanta coisa. Mas cada temática, a ideia era que o pessoal entendesse, que os alunos entendessem por exemplo, como é que eu abordo a música na educação infantil, como eu abordo a matemática, como eu abordo a linguagem escrita, a linguagem falada, como eu abordo o desenho na educação infantil. Então, para que ele desenvolva uma visão, uma concepção em relação àquela linguagem na educação infantil. A partir daí, ele vai poder e deve buscar outras possibilidades, outros materiais, frequentar outros cursos, porque não é suficiente realmente isso aqui. Mesmo, quer dizer, em qualquer curso isso, né? Em qualquer curso. Em qualquer profissão. Isso. Qualquer profissão. O camarada faz lá uma universidade, faz uma faculdade, ele vai ter que se preparar ao longo da vida dele, na vida profissional e buscando elementos para melhorar aquilo no qual ele se especializou, não é isso? Sim, exatamente. Quer dizer, a gente até falava fora daqui, né, que qualquer curso superior, ele deveria ter a capacidade de preparar o futuro profissional para ele se iniciar na profissão. Agora, a continuidade dele na profissão, ele precisa cuidar, que é o que a gente chama da formação continuada. E se ele é professor e está inserido numa rede, num sistema de ensino, esse sistema de ensino, essa rede, por exemplo, se é uma rede municipal ou estadual, precisaria ter esse compromisso de criar as condições para esse professor continuar se formando, aprendendo mais, revendo crenças, aprofundando conhecimentos, conceitos.
Porque nós não estamos prontos e acabados porque eu me certifiquei como professor de educação infantil de anos iniciais. Então, só voltando um pouquinho... Ou como pedagogo, voltando um pouquinho no que você perguntou, se tem alguma coisa mais importante. A gente pode emendar isso com a conversa sobre a prova? Que eu acho que o pessoal não, exatamente. Está aqui na ponta da língua já. Não tô como é que vai ser essa prova, mas vai lá. Então, porque já tem perguntas e uma certa ansiedade, porque talvez exista essa ideia. Tem um texto que é o mais importante, então... Aí que você vai pensar alguma coisa lá do meio do texto para... Não vou fazer isso. Fiquem tranquilos, não vou fazer isso. Não vai ter um texto do qual eu vou tirar uma pergunta. Se eu fizesse isso, eu estaria sendo contraditória em relação ao que eu tentei passar nas tarefas, que sempre eram tarefas que fazia observar a prática que ele exerceria como professor ou como gestor, como que ele relaciona crenças que ele tinha com o que a gente está propondo através da observação de tarefas que geralmente são usadas nos grupos com crianças pequenas, nos professores com crianças. Então, o que nós vamos fazer na prova é vai ter uma proposta dividida em duas partes, mas que ele vai escrever isso num material único. Ele não vai se remeter a um texto específico. O aluno vai se remeter ao que ele produziu no decorrer da disciplina. Tanto que ele vai poder pegar as sínteses, né? Sim, ele vai poder consultar as sínteses, tanto que ele fez sozinho, quanto que ele fez em pequenos grupos, quanto aqui ele fez no coletivo, quando o orientador de disciplina ali coordenou o momento de síntese do grupo. Certo. Então, esse material ele pode imprimir e trazer para esse momento de avaliação final e consultar. Então, o pedido, a comanda para ele fazer a avaliação final vai exigir dele o quê? Que ele tenha participado das aulas, que ele tenha lido os textos obrigatórios ou os textos que estão no caderno, feito pelo menos uma parte das atividades complementares, participado das reflexões. Se ele fez isso, sossegado, ele vai fazer isso tranquilamente. Sem pegadinha. Não precisa não tem pegadinha. Não. Então, veja, o que ele vai escrever está totalmente relacionado ao que o curso pretende, que é formar o professor ou, no caso de quem quer ser gestor, o gestor para a educação infantil. Então, ele tem que ter pensado sobre essa temática. Então, a questão... Refletido sobre o tema. Exatamente, é uma sistematização das reflexões que ele fez. Em cima do material que você apresentou a ele. A prova vai ser isso. Ele vai ter um momento para sistematizar, a partir de um pedido que a gente vai fazer. Ele vai sistematizar tudo que ele viu, que ele leu, que ele refletiu, que ele discutiu. Quem fez isso nos encontros presenciais e fez as suas tarefas fora e levou questões para discutir com os colegas, faz isso tranquilo. Então, não precisa ficar preocupado, vai se sair super bem, com certeza. Bom, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um intervalo agora. Vamos. E a gente volta daqui a pouquinho e vocês podem fazer perguntas. Mande suas perguntas por Skype, já estão chegando aqui perguntas de vários lugares, Araraquara, Botucatu. Bom, estão chegando as perguntas aqui. Continue mandando suas perguntas e daqui a pouquinho a gente responde. 2 minutinhos, nós estamos de volta. Até já. Muito bem, estamos de volta aqui com a professora Célia Maria Guimarães, da disciplina Educação Infantil, Diferentes Formas de Linguagem Expressivas e Comunicativas, é a disciplina 14 do curso de Pedagogia Unesp-Univesp. E agora a gente vai responder perguntas que chegaram para a gente de várias maneiras aqui, porque estamos todos nos preparando para uma avaliação, né, professora? Então, entre algumas aqui você já até respondeu na primeira parte da nossa conversa, mas tem uma pergunta aqui que eu vou dar uma resumida, né? Considerando a especificidade da educação infantil, na verdade, o que ela quer saber é com relação à escrita. A educação infantil deve ensinar as primeiras letras para a criança? Acho que é assim, a gente pode resumir essa pergunta. Sim ou não? Bom, se o vídeo deste tema foi bem observado, e se as atividades complementares foram feitas, inclusive indicações até de materiais que tinha propostas, ficou muito claro como deve ser o trabalho. Veja, eu vou trabalhar a função social da escrita, basicamente. E isso vai permitir a criança se introduzindo nas práticas sociais de escrita, assim como a matemática,
Então, veja, o que significa isso? Na educação infantil, eu dou acesso à criança, criando um ambiente alfabetizador, e ambiente alfabetizador não é o fato de eu colar alfabeto na parede. Letras na Não, parede. é a vivência, o usar a escrita para a finalidade que ela foi criada. Ou seja, eu uso a escrita para registrar, eu uso a escrita para dizer o que eu penso, eu uso a escrita para fazer memória. Para ela entender a importância de Isso. escrever. Então, veja, o professor vai, com a criança, usar muitos momentos de escrita com ela e para ela. Muitas vezes ele vai ser o escriba dela, porque ela não escreve convencionalmente. Então, ao fazer isso, ela vai aprendendo as diferentes estruturas textuais. Agora, claro que a criança ela já tem contato com o código escrito. O código escrito está no mundo dela desde que ela nasce, na sociedade, na rua, no letreiro do ônibus que ela pega com a mãe, enfim, em tudo, no jornal que chega em casa, se não tem jornal, nas propagandas de supermercado. Então, veja, eu não posso negar que a criança está com o código escrito presente na sua vida constantemente. Agora, isso é diferente de eu começar a treinar a criança a desenhar a letra sem nenhuma vinculação com a função social da escrita. Ou seja, o uso para qual ela foi criada pela própria humanidade. Então, veja, quando a pessoa faz essa pergunta aqui, eu fico preocupada porque talvez não tenha compreendido esse teor que os textos trazem e as atividades complementares trazem. Então, a educação infantil não pode negar o acesso. É muito diferente de eu fazer um trabalho que prepara ela para os anos iniciais, no sentido preparatório de domínio só do código escrito, do desenho da letra e do som que ela representa. Tem uma pergunta aqui na sequência, de aluno Leni e turma 02, lá de Bauru, Sim. que ela fala sobre letramento matemático, Sim. que aí encaixa meio nisso que você está falando, né? É. O que significa letramento matemático e de que modo nós podemos considerar a matemática como linguagem de criança pequena. É isso, essa abordagem não estaria em oposição à concepção de linguagem apontada pela disciplina, reforçando a imagem já instalada da criança? Não. Não. O vídeo, inclusive a gente conversou bastante com os orientadores de disciplina, que eles precisavam refletir sobre ele, porque tem práticas ali que são um reflexo da realidade. Qual é a realidade? Uma dificuldade muito grande nas creches e pré-escolas da gente ver um trabalho com linguagem matemática feito adequadamente, ou seja, a partir de resolução de problemas, por exemplo. Ou a matemática entendida como uma forma de eu interpretar a realidade e representar a realidade. Então, veja, quando a criança desenha, ela marca 4 risquinhos e diz, olha, aqui eu risquei, sou eu, é você, o meu colega que está nesse jogo. Veja, o que a criança está fazendo? Ela está fazendo o registro de uma ideia, de uma ocorrência, de um fato. Então, a matemática pode ser vista como linguagem porque, e não vou conseguir fazer isso se eu vejo a matemática apenas como a representação numérica e o fato da criança somar, dividir, subtrair, fazer contas. Entendi. Se eu entender a matemática apenas como estas ações, eu não consigo entendê-la como linguagem. Ou seja, uma forma dela interpretar a realidade. Isso, e de representar essa realidade. Em quê? Em quantidades. Ou volume, ou enfim. Sim. Entendeu? Então, por isso ela pode ser vista, porque a criança também está construindo significados especificamente em relação a número, a quantidade. Número aqui, sinônimo de quantidade. Então, veja, o letramento matemático tem muito a ver com o letramento, claro que tem especificidade, mas tem muito a ver com o letramento em relação à escrita. Por quê? Porque a criança, na educação infantil, ela tem que ser inserida, imersa num contexto muito forte dela pensar quantidade, dela comparar quantidades, dela separar coisas que ela vai usar para brincar, dela resolver problemas, não só matemáticos, porque a gente não resolve problemas só com números, só com quantidade. A resolução de problemas envolve uma série de outros conteúdos, outros aspectos. Então, veja, o letramento matemático vai ser possível se o ambiente dela for um ambiente que solicita essa criança para ela pensar em quantidades. Então, vou dar um exemplo. A professora traz bala para a sala, um pacote de balas. Ela vai abrir o pacote de balas, ela poderia entregar e dizer, olha, eu vou dividir para todo mundo ganhar o mesmo tanto. Tá bom, a criança aceita. Ele poderia colocar como um problema. Bom, eu tenho aqui um pacote de balas e eu quero dividir para vocês, mas eu quero que todo mundo ganhe o mesmo tanto. Como que nós vamos fazer? Então, veja,
E aí vem toda uma discussão, chega, aí distribui, um fica com mais... Tudo isso é resolução de problema. Todo esse processo é que é a riqueza. Sim. Quando eu estou fazendo isso, eu estou trazendo para o grupo uma situação que é de vida real. Ou seja, muitas vezes eu tenho que distribuir coisas. Isso pode ser com o papel, com o lápis, com as canecas para a criança usar na merenda, enfim, com materiais que podem ser divididos, não precisa ser simplesmente com a bala. Dividir peças, por exemplo, do jogo dominó. A professora diz, olha, só pode começar o jogo quando todo mundo tiver certeza que todos têm a mesma quantidade, o mesmo tanto, né? Então, veja, isso permite que a criança viva uma situação de vida real e de pensar quantidade, pensar número. Isso é fundamental para a construção do conceito de número, por exemplo. E da importância deles, né? Você entendeu? Que vai chegar uma hora que ela vai começar a substituir as marcações dela com bolinha, com um risquinho, pela representação numérica convencional, que é o que vai acontecer com a escrita também. Bom, vamos lá. Botucatu, a formação e o preparo do professor com relação à arte não interfere no ensino das linguagens, bem como o interesse, o gosto, as habilidades? Se o professor tiver uma tendência, um preparo com artes, você acha que não? Não, mas trabalhar a cultura a partir de um repertório pessoal, é isso que ela... Bom, claro que se um professor... Eu não sei se a pergunta é muito clara, assim, sabe? Está meio confusa, mas enfim. Se um professor de educação infantil, vamos imaginar que ele tem uma tendência, um gosto muito grande, por exemplo, pela expressão plástica, visual. Então, claro que isso vai interferir, em que sentido? Ele vai levar muito esse tipo de expressão, essa manifestação da arte para a sala, para o grupo de trabalho dele com as crianças. Não é verdade? Sim, claro. Ele vai levar. Como o professor que toca um violão, por exemplo, ele vai levar e gosta muito. Sala, né? Sim, ele vai levar e isso vai estar muito presente. Agora, isso pode interferir se ele gosta muito de música. Ele é uma pessoa que sabe que o papel dele é levar, e ele é muito, vamos supor, apaixonado pela MPB. Ele vai levar muito isso para a sala de aula. Claro que isso vai disparar nas crianças um interesse. E não há como coibir, nem por que coibir. Sim, isso. nem por quê, porque isso é positivo. Agora, o que ele não pode só levar é MPB, porque esse é o prazer que dá para ele. Mas veja, ele é o cara que tem que abrir espaço no grupo com o qual ele trabalha para a criança desenvolver um senso estético, um gosto, uma apreciação de diferentes manifestações musicais. E claro que a criança também tem gosto pessoal, já como criança. Tem criança que gosta de rock, tem criança que gosta de MPB, tem criança que gosta da música clássica. Isso já vem também com uma influência da sua vida familiar e comunitária. Você entendeu? Agora, o que não é bom? Se o professor só... Eu odeio poesia. Nunca levo uma poesia para a sala de aula. Não trabalho porque eu não gosto. E isto não é positivo. Ou eu não gosto de escultura. Detesto escultura. Não levo nunca, só gosto de pintura, de determinado tipo de pintura. Os outros lá... Tem que ter a variedade, tem que Isso ter não a seria variedade, bom também. Tá certo. E pior de tudo, o professor, já que está, né, se a gente pegar, por exemplo, de novo, que isso acontece muito na educação infantil, a expressão usando tintas, diferentes giz de cera, guache, enfim, né? O professor só trabalha, ele acha que o papel dele é ensinar técnica. Ele ensina a técnica para o aluno repetir o que ele faz. Veja, a técnica, ela é aprendida para que eu use essa técnica para expressar, para comunicar, para representar, não é verdade? Não melhor. Tem que especializar o menino numa determinada técnica. Você vê, porque senão é um fim em si mesmo, o trabalho certo. vira um fim em si, e eu destruo todas as possibilidades. Deixa eu emendar aqui uma outra de Sorocaba. Quais as especificidades das faixas etárias das crianças de 0 a 5 no que diz respeito à expressão musical e à musicalização? O Fábio Bezerra, lá de Sorocaba, que faz essa pergunta. Vai variar o tipo de música que é adequado para as diferentes faixas etárias. Por exemplo, se eu pego a criança que está no berçário, 0 a 1 ano, por exemplo, geralmente o pessoal divide mais ou menos nessa faixa etária. Então, veja, dependendo do momento do trabalho no berçário, existem tipos de músicas clássicas que são mais adequadas para essa faixa etária. Porque a criança, por exemplo, até 6 meses, está desenvolvendo toda a parte auditiva. O cérebro dela está numa fase de desenvolvimento, por exemplo, até 6 meses. Ela não nasce com o campo visual totalmente desenvolvido.
o cérebro dela está num processo muito grande ainda de desenvolvimento, não que não vai parar depois, não é isso que eu estou falando, né? Claro. Então, o tipo de música tem uma interferência muito forte. Inclusive, tem um texto num site que nós sugerimos para o pessoal, está na página do Edutec, que é da Rede Nacional Primeira Infância, que tem um artigo falando justamente que a criança tem memória musical. Tá. Então, as músicas que ela ouviu muito na barriga da mãe, então a mãe ouviu muito Beatles, E se a mãe estava feliz? quando ela ouve Beatles depois, ela vai lembrar, aquilo é uma coisa familiar para ela. Agora, quando a criança vai crescendo, por exemplo, a criança de 2, 3 anos, ela vai gostar de músicas que tem uma batida, que lembra muito a batida do coração da mãe, por exemplo. Por quê? Porque isso permite que ela se movimente. Tanto que você pode ver que o bebezinho, quando ele já começa a sentar, ele fica fazendo assim, né? Ouvindo músicas que têm ritmo, não é verdade? Então, vai variar o gosto e o tipo de música adequado. Agora, eu posso ter uma criança de 6 anos que curte rock. Por quê? Porque o pai curte rock. Ou que adora música clássica, especificamente piano, por exemplo. Por quê? Porque em casa ouve-se muito. Agora, se a pergunta era, em cada faixa etária, o que eu devo trazer como música para a criança, na educação infantil inteira, eu tenho o repertório de músicas infantis mesmo, que são músicas que tem algumas pessoas que tocam e cantam, tem muito CD, que é específico para criança. Músicas que tem como tema os animais, as pessoas, os sons da natureza, os sons dos animais, que eles gostam, os sons de objetos, Tá. enfim. Agora, isso não quer dizer que eu não vou trazer a música sertaneja de raiz nossa, não é? Eu não vou trazer músicas, como volta a dizer, MPB. Eu não vou trazer, de repente, uma música americana, por exemplo, que faz parte da nossa história. Eu falo dos Beatles porque eu adoro, né? Então, veja, por que eu não posso trazer e contar a história, de repente, quem eram aqueles meninos, como que nasceu aquilo tudo, de onde eles vieram, mostrar os vídeos, né, que aquela loucura, todo mundo doido. Então, veja, por quê? Para a criança ir desenvolvendo as suas preferências também, mas ir apurando esse senso estético musical que tem que acontecer. E só para emendar, para a gente terminar aqui, porque também o nosso tempo já foi, o Polo de São Vicente 2, como professor de aviação da educação física na educação infantil. Só para concluir. Então, a educação física na educação infantil, nós não vamos trabalhar nem com esportes competitivos. Eu não vou trabalhar com vôlei, basquete, enfim. E eu também não vou fazer aquela prática de colocar as crianças em fila e ficar, agora vamos erguer o braço, agora vamos abaixar o braço. Sim. A educação física, na educação infantil, de preferência trabalhada por um profissional que é da área, que é formado em educação física, e que tem essa escolha de trabalhar com criança pequena, ele vai usar os jogos e as brincadeiras. Jogos recreativos e jogos que vão ser trabalhados para criança brincar com o outro, brincar sozinha. No sentido de brincar sozinha, porque tem brincadeiras que ela está com os outros no grupo, mas tem outras que ela tem que cooperar com os seus colegas para a brincadeira sair. Por exemplo, se a criança já gosta muito de futebol, tem criança de 3 anos que já quer a bola e tal. Ele pode permitir. Agora, as regras não vão ser regras tão rígidas quanto quando eu trabalho com crianças maiores. Então, é o jogo e a brincadeira. Permitir a ludicidade, o imaginário presente. O faz de conta vai estar presente muito forte. Professor, acabou o tempo. Ah, que pena. É pena, né? Mas então, é isso. Mais algum recado final? Eu espero que o pessoal tenha compreendido que não é para ficar desesperado com prova, pelo amor de Deus, não é isso. Volto a dizer que é o momento de formalizar as ideias trabalhadas, ali no individual agora, e que o caderno não dá conta de tudo. Não era o objetivo do caderno também, e nem dessa disciplina, por exemplo, eu ficar ensinando técnicas de pintura, porque isso hoje, inclusive a gente tem até sites que a gente indicou, mas hoje eu acho isso, eu entro na internet, eu acho milhões de possibilidades. A gente queria que as pessoas que estão nesse curso pudessem refletir sobre sua concepção de trabalho na educação infantil com cada uma dessas linguagens e pudesse começar a elaborar outros entendimentos mais adequados. Tá certo. Entendeu? Tá bem. Obrigado, então, professor. Obrigado pelos seus esclarecimentos e boa sorte aos alunos. Boa sorte nessa prova que vocês vão fazer. A gente faz um intervalo rápido, voltamos daqui a pouquinho. Até já.